E aí pessoal, tudo bem? Então olha só, vamos continuar com o conteúdo agora de calorimetria, que é o que a gente já estava explicando na semana anterior, mas agora a gente vai dar continuidade na matéria, tá bom? Vamos lá então. Bom, para isso a gente vai entender um conceito novo, que é o conceito de calor específico, representado pela letra C. E a gente vai dizer então que o calor específico ele é uma propriedade de cada uma das substâncias diferentes. E o calor específico de uma substância ele representa a quantidade de calor necessária para elevar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama dessa substância. Então, como assim? O calor específico, esse C aqui, ele é uma propriedade que cada substância vai ter um valor diferente. Por quê? Porque vai representar a quantidade de calor necessário para elevar 1 grau da temperatura de 1 grama dessa substância. Por exemplo, aqui, ó, aqui a gente vai ter uma tabela com algumas substâncias e o calor específico de cada uma delas. A gente tem da água, que é 1, do gelo, que é 0,5, do alumínio é 0,21, areia 0,20, vidro 0,16, aço 0,10 e ouro 0,03. Aqui é um exemplo de algumas delas, tá? Mas então assim, ó, por exemplo, para o aço, o calor específico do aço é 0,10 calorias por grama grau Celsius. Essa aqui é a unidade medida do calor específico. O que quer dizer ele ter esse calor específico? O aço ter esse calor específico? Significa que 1 grama de aço precisa ganhar 0,1 caloria para aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Tá? Ou poderia ser perder também, ó. A gente pode dizer que 1 grama de aço precisa perder 0,1 caloria para diminuir 1 grau da sua temperatura. Se a gente fosse ver para o alumínio, por exemplo, que o calor específico é 0,21, a gente ia dizer então que 1 grama de alumínio precisa ganhar 0,21 calorias para aumentar 1 grau Celsius da sua temperatura. Tá? Do vidro, 1 grama de vidro precisa trocar então 0,16 calorias para mudar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Tá? Então, o calor específico Então, o calor específico ele é uma propriedade das substâncias que vai representar a quantidade de calor necessário para ocorrer a variação de 1 grau da temperatura. E aí, então, assim, se a gente quer calcular quanto de calor deve ser fornecido para alguma substância mudar a sua temperatura, a gente vai trabalhar com essa equação aqui, que também é chamada a equação fundamental da calorimetria, que essa equação diz que o Q, que representa o calor, é igual a massa vezes o C, que é o calor específico da substância, vezes ΔT, que significa variação da temperatura. Tá? Então, o Q é o calor trocado, que é em calorias. A nossa massa vai ser um valor em gramas. O calor específico, então, é uma propriedade de cada uma das substâncias, tem que consultar a tabela. ΔT é a variação da temperatura, que é em graus Celsius, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então a gente vai usar essa equação aqui para conseguir calcular a quantidade de calor necessário para aumentar a temperatura ou para diminuir a temperatura. Como é que a gente vai fazer isso? Então a gente vai fazer esse exemplo aqui, ó. Calcular o calor necessário para aquecer 2 litros de água de 20 graus Celsius para 70 graus Celsius. Então eu quero calcular o calor, o Q, para trocar, então o calor necessário de calor trocado para 2 litros de água de 20 graus Celsius a 70 graus Celsius. A variação aqui é de 20 para 70. O calor específico é a água, então é só eu voltar aqui e ver qual que é o calor específico da água, que é 1. E a gente tem a massa. Qual vai ser a massa? Aqui eu estou dizendo que eu tenho 2 litros de água. Qual que é a massa da água? A massa de 2 litros de água. Antes de a gente conseguir fazer esse exemplo, a gente vai ter que entender uma coisinha, que é chamada massa específica da água, para a gente conseguir tentar entender quantos quilos ou quantas gramas tem 2 litros de água. Vamos entender o conceito da massa específica da água. Se a gente pensar em um cubo de 1 centímetro
de lado, então esse cubo aqui de 1 centímetro de lado, todos os lados tem 1 centímetro, que esse cubo fosse então completamente cheio de água, a gente ia ter, e conseguisse colocar isso numa balança, a gente ia ver que esse 1 centímetro cúbico aqui de água pesa 1 grama, tá? Por quê? Porque a massa específica da água é 1 grama por centímetro cúbico. Quer dizer que a cada centímetro cúbico a gente tem aqui 1 grama de água. Esse é o peso de 1 grama de água. Tá, então como é que a gente vai fazer para, por exemplo, se eu quero saber 1 litro? 1 litro corresponde a 1.000 centímetros cúbicos. Né? Porque aqui eu tenho 1 centímetro cúbico, 1 litro são 1.000 centímetros cúbicos. Então, se 1 grama de água tem o peso da quantidade de água em 1 centímetro cúbico, quantos x gramas vai ser o peso de 1.000 centímetros cúbicos? Então, faço aqui uma regra de 3, né? Esse vezes esse vezes esse. Facilmente eu descubro, então, que, só multiplicar por 1.000, né? Que 1 litro de água tem 1.000 gramas, tá? Isso pelo conceito aqui, ó. Se 1 centímetro cúbico, um cubo de 1 centímetro de lado, se eu preencher ele com água, eu vou ter 1 grama. Então, como 1 litro é um volume, né, corresponde a 1.000 centímetros cúbicos, então multiplicando por 1.000 quer dizer que 1 litro tem 1.000 gramas de água, tá? Então assim a gente consegue então entender quantas gramas tem 1 litro de água. Em resumo, quando a gente se trata de litros de água, então 1 litro de água é 1.000 gramas, 2 litros de água é 2.000 gramas, 3 litros de água 3.000 gramas, por aí vai. E se não fosse litro, fosse mililitros, né, o ml, bom, 100 mililitros de água, se a gente fazer as continhas aqui, vai dizer que é 100 gramas, tá? 200 mililitros de água, 200 gramas. 300 mililitros de água, 300 gramas. Então aqui a gente já consegue entender qual que é a massa para o volume de água que vai sendo passado nas questões. E aí a gente vai conseguir fazer essa aqui, ó, calcular o calor necessário para aquecer 2 litros de água de 20 graus Celsius a 70 graus Celsius. A fórmula, então, a gente já sabe que é o calor igual a massa vezes calor específico vezes variação da temperatura. E a massa, como a gente viu que 2 litros de água correspondem a 2.000 gramas, então a gente já tem ali. O calor específico, como é da água, lá na tabela diz que é 1. Variação da temperatura, temperatura final menos a temperatura inicial, então é 70 menos 20, isso vai dar 50 graus Celsius. Colocando todos esses valores na fórmula, então 2.000 vezes 1 vezes 50, a gente vai chegar então que o calor é 1.000 calorias, tá? 2.000 vezes 1 vezes 50, 100.000 calorias. Então a gente chega nesse valor aqui, 100.000 calorias. E essa é a nossa resposta. Então, aqui é a quantidade de calor necessário para aquecer 2 litros de água de 20 graus Celsius para 70 graus Celsius. Tá bom? Então é isso. Uma boa semana para todos. Até a próxima.